Ansiedade. Assunto este que Auguste Cury, aquele que é médico, pesquisador, psiquiatra, ele denomina esse tema como se fosse o mal do século. Então a ansiedade está em cada um de nós. Praticamente 100% da população sofre com esse sentimento. Por quê? Porque nós temos uma questão de sempre tentar antecipar o que vai acontecer. E isso é um problema do ser humano. A gente tem que olhar tudo isso à luz da Bíblia. Então vamos falar nesse vídeo de hoje sobre a ansiedade, como interpretá-la à luz da Bíblia e o que a gente deve fazer diante desse sentimento ao nosso coração. Porque viver pelo que a gente vê é muito mais fácil do que viver pela fé. Confiar que Jesus realmente é um Deus que é soberano e que a soberania dele está diante da nossa vida é difícil, porque a gente tem que confiar que tudo que vem pela frente é pela soberania de Deus, que tudo que eu passo é porque Ele tem o controle da minha vida. Isaías 55:6 vai dar à luz sobre a questão dos sonhos de Deus, aquilo que Ele enxerga sobre a minha vida e a sua vida, que os sonhos dele são muito maiores do que o meu, que os planos dele são muito mais altos do que o meu. Então, às vezes aquilo que eu imagino que é melhor para a minha vida é tão baixo diante do que Deus quer para mim. É necessário que a gente entenda isso e comece a viver pela fé. Comece a viver por aquilo que é uma vida sem ansiedade, uma vida confiando totalmente em Deus, sem muitas expectativas. Um dos grandes males do ser humano é a expectativa alta em todas as coisas. Por exemplo, a gente se frustra muito com outros seres humanos por causa das nossas expectativas diante daquilo que a pessoa vai fazer. E às vezes a pessoa não faz e a gente se frustra por causa disso. E com Deus, no nosso relacionamento, na nossa vida também, por Deus ser soberano, a gente se frustra com Ele por achar que Ele deveria ou não fazer uma coisa e aquilo acaba não acontecendo. Confiar em Deus é ter uma vida sem ansiedade. Confiar que Ele é soberano sobre nós, sobre a minha mentalidade, sobre aquilo que eu devo ou não viver. Isso é uma vida cristã, uma vida totalmente alinhada com o princípio bíblico. Quando olhamos para a natureza, conseguimos enxergar o que é ter uma vida sem ansiedade. As árvores, elas acabam vindo de uma semente, uma simples e pequena semente que, ao germinar, acaba ao longo do tempo gerando uma árvore. E essa árvore, ela nunca teve ansiedade sobre quando viria o seu fruto. Na verdade, o processo de crescimento de uma árvore é muito natural. Ela vem da semente, ela cresce, vira uma árvore e um dia ela acaba dando o seu fruto. O processo de nascer em um local ou outro depende totalmente daquele que vai trazer a semente à terra. Então, o semeador, como diz as Escrituras, semeia aquela semente em determinado lugar. Essas sementes crescem, se tornam árvores e um dia geram frutos. O fruto é só uma consequência de um crescimento de uma árvore. Assim, trazendo para a nossa vida, o crescimento tem que ser natural. Deus nos criou para crescer e multiplicar. Então, o crescimento é natural do ser humano. Estamos aqui para isso. E esse é um grande problema da nossa geração, porque não valorizamos o crescimento. Queremos apenas só o resultado, o montante de um crescimento, que é ter uma vida às vezes abastada, cheia de coisas, mas o crescimento ele tem que ser valorizado, porque é pelo crescimento, através das dificuldades e aflições, através dos suprimentos diários que o Senhor nos dá, que a gente chega a ser uma planta forte, para um dia a gente gerar o fruto. A gente tem que viver segundo os padrões da Bíblia. E a Bíblia nos ordena a confiarmos em Deus em qualquer situação. Deus nos colocou nesse local onde estamos, nessa área de atuação, para a gente viver focado nele, fazendo aquilo que Ele nos ordenou, que é ide e pregai o Evangelho a toda criatura. A gente precisa necessariamente confiar nele e não termos ansiedade sobre o dia que a gente crescer. Não. A gente tem que crescer dia após dia no Senhor, no conhecimento dele. O fruto, ele virá só como consequência desse crescimento. E a gente precisa confiar de que esse fruto, ele vem como essa consequência. E lembre-se, Deus te colocou no local propício para você dar frutos. Onde você foi plantado é para dar fruto ali.
O fruto é só a consequência do seu crescimento. Então, confie em Deus, confie que Ele é soberano para te dar o crescimento. Confie que Ele é soberano e fiel para realmente te mudar, para te levar a viver uma vida maravilhosa. Confie que diante das situações, como Ele é soberano, Ele vai cuidar de você. Por Ele ser um bom pai, como as Escrituras vão falar, Ele é um pai que cuida dos seus filhos, a quem tanto ama. Então, nós somos seus filhos. Precisamos confiar no grande amor dele. Que possamos dia após dia confiar, sem ansiedade, sem termos a nossa ansiedade naquilo que a gente acha que é melhor para a gente, mas confiando que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Olha o que Pedro vai nos dizer. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o que eu tenho para te dizer hoje é: a sua saúde mental importa, mas é necessário que você, para ter saúde mental boa, confie em Deus. Confie que Ele é um Deus que cuida de você. Lance sobre Ele as suas ansiedades, aquilo que você tem medo de acontecer ou algo que você anseia por acontecer, entregue nas mãos dele. Confia. Deixe tudo sobre Ele e que Ele vai ser o Deus fiel que tanto é prometido na Bíblia. O Deus que é o nosso remidor, aquele que cuida de cada um de nós, aquele que nos salvou de todos os nossos pecados e erros, de todos nós. Ele cuidou até hoje da nossa vida e vai cuidar daqui por diante. Então, basta a gente confiar no nosso Senhor, no nosso Deus, e viver uma vida focado nele. Para mais informação sobre esse assunto, eu tenho material para vocês lá no meu Instagram. Pode me mandar mensagem lá que eu vou enviar para vocês esse material completo sobre versículos em relação à ansiedade. Então, que Deus possa abençoar vocês e dar a paz que excede todo o entendimento. A confiança nele, de que ele é um Deus que protege os seus servos, que cuida de cada um de nós. E que Deus abençoe vocês. Você possa compartilhar, enviar para quem você acha que precisa ouvir essa mensagem, para quem está ansioso. Deus abençoe você. Fique com Deus.